Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e irmãs no Cristo Senhor Jesus, nós vamos dar início ao nosso 8º encontro da leitura da Carta aos Hebreus, no seu capítulo 3º, então capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. O texto diz o seguinte, vocês podem acompanhar ou na leitura pastoral ou na tradução ecumênica da Bíblia. Se não tem uma dessas, qualquer outra tradução, mas sendo que tem algumas diferenças de palavras, mas o conteúdo é o mesmo. O capítulo 3 inicia assim: Jesus é fiel ao Pai, a Deus. Por isso, irmãos santos, vocês participam de um chamado que vem do céu. Por isso, fixem bem a mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da fé que nós professamos. Ele foi fiel a Deus, isto é, ao Pai, que lhe confiou este cargo, como também Moisés estava encarregado de toda a casa de Deus. Na verdade, a glória que corresponde a Jesus é muito maior que a glória de Moisés, pois não há comparação entre a casa e aquele que a constrói. Cada casa tem o seu construtor, mas é Deus quem constrói tudo. Sabemos que Moisés foi fiel em tudo o que se refere à casa de Deus, mas agiu como servidor para testemunhar aquilo que devia ser anunciado mais tarde. Mas o caso de Cristo é diferente. Ele veio como filho, e a ele pertence a casa. E a casa de Cristo somos nós, se conservamos a firmeza da esperança, que é nosso orgulho. Esta passagem que nós vamos refletir hoje. Estes 6 primeiros capítulos, versículos do capítulo 3º. Ele inicia, então, no primeiro versículo, dizendo: Por isso, irmãos, santos, vocês participam de um chamado que vem do céu. Por isso, fixem bem a mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da fé que nós professamos. Vamos lá. Em razão destas coisas que foram ditas no capítulo 1 e no capítulo 2, ele chama, o autor da carta, os destinatários de, primeiro, irmãos. Segundo, descendentes de Adão, a humanidade. Descendentes de Abraão, a promessa. Filhos de Deus no Filho Jesus, participantes da filiação divina. E diz que Jesus nos chama de irmãos, porque ele participa da mesma, igual natureza humana. Ele participa da nossa humanidade. O corpo de Jesus é semelhante ao nosso.
corpo que sente dor, sente tristeza, chora, sente fome, como nós vimos lá os evangelistas falarem de Jesus. Santos. O autor da carta aos Hebreus nos diz, no próprio capítulo 2, no versículo 11, tanto aquele que santifica, quem Jesus, é Jesus que nos santifica na cruz, como aqueles que são santificados, isto é, nós, que pelo mistério da morte de Jesus na cruz, nos santifica, nos separa para Deus. Esta separar para Deus significa santificar, porque pertencemos ao Pai. Tanto Jesus como nós temos a mesma origem. Não uma origem diferente, mas a mesma origem. Jesus participa da nossa mesma origem, da nossa mesma humanidade. O Filho de Deus se fez homem e participa dessa nossa realidade humana. Então nós vamos dizer, somos santos naquele que nos santificou e nos separou para Deus Pai. Ele nos separa, então ele nos santifica. Para qual finalidade? Para o Pai, para Deus Pai. O mesmo, nós podemos dizer, a mesma argumentação vale para a igreja. A igreja é a esposa de Cristo, que é santa, né? Sem ruga, sem mancha, diz São Paulo na carta aos Efésios. Ela é santa por eleição. É uma visão teológica. A igreja é santa porque ela foi feita por uma eleição divina. Mas sendo constituída por seres humanos que falham, na sua dimensão humana, vamos dizer antropológica, humana, né, ela carrega o pecado humano, a realidade frágil da humanidade. E também pecadora. A igreja e os cristãos são santos por eleição. Ele diz vocês. Ele usa aqui a terceira pessoa do plural, falando aos seus destinatários. Lembrando a esses destinatários o que eles são. Estes participam, o verbo está no presente, participam no hoje da fé, de um chamado. Chamado quer dizer uma vocação. Nós temos uma vocação que vem do céu. Este chamado é divino. A origem desse chamado é divino. Por isso, diz o texto, em razão disto, por esta vocação, por esse chamado divino, Deus nos chama por meio do Filho feito homem. Depois, ele usa novamente, ele vai usar sempre, nós vamos ver várias vezes, não sempre, mas em várias vezes, o imperativo exortativo. Fixem bem a mente em Jesus. Preste atenção à palavra mente. Estar fixo na pessoa de Jesus é fixar a mente. A mente é um ato espiritual. É um ato de inteligência. Usar o exercício da inteligência para poder fixar nossa mente em Jesus. Esse Jesus é apresentado como apóstolo e sumo sacerdote. Jesus é apóstolo, no sentido de que ele foi enviado da parte do Pai. Jesus mesmo diz, eu não vim da minha parte, mas foi o Pai quem me enviou. Ele é também sumo sacerdote. A tradução grega usada aqui, apóstolo e sumo sacerdote, é diferente da tradução latina, ele é apóstolo e pontífice. Isso é sumo pontífice. Ele é apóstolo e sumo pontífice da nossa fé.
A centralidade da fé está em Jesus. Ele foi enviado do Pai, apóstolo, depois sumo pontífice, sacerdotes, elementos constitutivos daquele que cremos, centrado na fé em Jesus Cristo, que nós professamos. Aqui ele já fala na primeira pessoa do plural, tanto aquele que escreve quanto os seus destinatários. Nós professamos. Agora o autor então usa esse primeira pessoa do plural. Esta fé é partilhada em comum com o escritor da carta aos Romanos, né, como também da carta à comunidade dos Hebreus, os irmãos santos, que têm a mesma e única fé. Ele é fiel a Deus, Jesus é fiel a Deus, que ele confiou esse cargo, esta missão. E aí ele começa uma comparação entre Jesus e Moisés. Como também Moisés estava encarregado de toda a casa de Deus. Jesus assim, do mesmo jeito Moisés. Mas depois ele vai colocar essa comparação da superioridade de Jesus sobre Moisés. Ele é fiel, né? Ele é fiel ao Pai. Foi o Pai que confiou ao Filho esse cargo, né? E é o Pai que o faz ser creditado. Tem como referência, né, invocar aqui que Jesus tem uma posição de autoridade. Essa autoridade exercida por Jesus. O Pai lhe conferiu um cargo. Isto é, junto ao Pai, que ele constituiu, né, que constituiu esse Jesus, essa constituição é uma palavra que nós podemos traduzir como ressurreição. Então, essa ressurreição, a nova criação em que Deus, o Pai, por meio de seu Filho, fez ao homem novo, e com isto, para essa missão, no mistério da cruz e sua ressurreição, ele o constituiu sumo sacerdote. Continuando no versículo 2, do capítulo 3. Tal como Moisés, uma comparação, estava encarregado de toda a casa de Deus. Faz uma analogia entre Moisés e Jesus. Da mesma forma como Moisés estava encarregado de toda a casa de Deus, também Jesus, embora a diferença entre Moisés e Jesus, né, também ele tinha referência a esta casa, mas a missão de Jesus é superior à missão de Moisés. Versículo 3. Na verdade, a glória que corresponde a Jesus é muito maior. É um comparativo superior que a glória de Moisés. Pois não há comparação entre a coisa e aquele que a constrói. O engenheiro, né? Jesus é superior a Moisés na lei. Jesus é superior aos profetas. Jesus é superior aos anjos. A glória de Jesus é superior, muito maior que a glória de Moisés. Jesus, em sua humanidade, traz a divindade escondida nesta mesma humanidade. Não se compara a casa com aquele que constrói a casa. A metáfora casa representa a comunidade de Israel com as instituições salvíficas do Antigo Testamento, aliança. O que a constrói
é superior à casa. A casa só vem à existência porque tem alguém que toma a iniciativa de construí-la. E quais são essas razões? Primeiro, Jesus pertence à linhagem do construtor da casa. Ele é Deus, que está na origem de todas as coisas. Também Jesus, porque ele na casa tem o estatuto de filho, e Moisés é simplesmente um servo. Jesus é filho. Versículo 4. Cada casa tem o seu construtor, mas é Deus quem constrói. Deus constrói tudo. O Filho constrói tudo de acordo com o Pai, o grande construtor, idealizador e realizador de toda a salvação. Versículo 5. Sabemos que Moisés foi fiel em tudo o que se refere à casa de Deus, fazendo referência a tudo o que ele fez no Antigo Testamento em favor do povo de Deus, a construção do povo de Deus, na questão também da aliança. Mas Moisés agiu como servidor para testemunhar aquilo que devia ser anunciado mais tarde, apontando para o futuro, fazendo essa referência futura em Jesus. A fidelidade de Moisés à casa de Deus fez dele um grande servo. Mas ele é diferente de Jesus, que é filho. Com isto, ele profetizava que iria vir, um dia, um filho que se manifestaria na história do ser humano. Quando ele nasceria, morreria, ressuscitaria, seria levado à direita do Pai, nosso sumo pontífice, sumo eterno sacerdote, Jesus Cristo. Versículo 6. Mas a casa de Cristo é diferente. Ele veio como filho, e a ele pertence a casa. E a casa de Cristo somos nós. Nós somos esta casa de Cristo, uma casa viva, de pessoas de fé. Mas há um condicionamento. Se conservamos a firmeza da esperança, que é nosso orgulho. A realidade do Cristo, ungido, descendente de Davi, humano, nascido da Virgem, é diferente. Ele veio. Origem. O verbo indica movimento. Ele veio como filho, pois ele é o próprio Filho do Pai Eterno. A encarnação não tirou dele a realidade da filiação divina. A Jesus pertence a casa. Esta casa somos nós, primeira pessoa do plural. Mas essa certeza tem uma condição. Se conservamos a firmeza da esperança. Todo o mistério do Filho de Deus, de Jesus. Então, todo o mistério do Filho de Deus em sua humanidade, tudo aquilo que ele realizou por nós no mistério da cruz e ressurreição, que fundamenta a nossa esperança, deve nos fazer estar firmes nesta esperança, firmes nesta fé. Uma coisa é o dom, a vivência do dom nos faz esperar. Essa centralidade em Cristo. E somente assim nos tornamos casa que pertence a Jesus, o construtor da nossa salvação,
que no mistério da cruz e ressurreição nos salvou. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção. Vamos rezar a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus nos dê força e sabedoria para vivermos essa unidade em Cristo Jesus. Amém.